E aí, pessoal, tudo bem? 1h30 da manhã do dia 24 de dezembro de 2020, chegamos ao final do ano. Na noite de ontem eu encerrei dei as minhas últimas aulas desse ano. O que significa que agora eu estou de férias e aí eu vou ter um tempo para passar com a família, um tempo para ler a minha lista de desejos de livros que eu tenho aqui. E já que não dá para viajar, tem muita coisa que eu vou fazer e vai ser o primeiro Natal que eu vou passar em família, com a bebê, e eu estou muito empolgado com tudo isso. Devo voltar uma pessoa melhor depois da segunda quinzena de janeiro, depois dessas férias, e é um descanso que será merecido, é necessário, porque esse ano ele foi muito desgastante, por mais apaixonado que eu seja por todos vocês, meus alunos. Esse vídeo eu estou fazendo para vocês, meus alunos, e embora, caso você tenha interesse, se você for seguidor do canal e caso você tenha interesse em assistir esse vídeo, eu faço questão que você assista, porque eu vou compartilhar muito sobre mim. Alguns alunos já estão comigo há mais de um ano e eles escutaram minhas palavras de encerramento de fim do ano no ano passado, e eu fiquei pensando como é que eu posso mostrar para eles que já escutaram o que eu disse no ano passado, o quão grato eu sou a cada um deles por terem contratado cada uma dessas aulas e por terem compartilhado experiências de suas vidas ao longo desse ano e confiado a mim uma missão que é bastante difícil e que carrega bastante responsabilidade. Como é que eu consigo falar sobre gratidão sem parecer clichê? Porque a gente está numa fase do ano de clichês. Encerramento, a gente tem que fazer determinadas cerimônias, e essas cerimônias elas envolvem palavras bonitas de incentivo, de agradecimento. Como que eu faço para, de forma pornograficamente transparente, mostrar para vocês o quanto eu sou grato de verdade, sem que as minhas palavras pareçam vazias? Somente por essas palavras não tem como. Então eu vou contar uma parte da minha vida para vocês, para que vocês consigam se colocar no meu lugar e entenderem. Eu acho que se vocês conseguirem se colocar no meu lugar, vocês vão saber a dimensão da gratidão que eu tenho por vocês quando eu paro agora e olho para trás e vejo o que foi esse ano. Começa com o que foi trabalho na minha vida, o que foi carreira na minha vida e quais foram as minhas primeiras experiências em relação ao trabalho. Eu fui um adolescente muito sonhador, e eu tinha muitos planos de estudo, de carreira. Só que eu tive uma adolescência muito difícil, porque o Brasil estava em crise e meu pai quebrou nessa época. Meu pai foi um grande homem japonês, viveu no Japão até os 18 anos. Ele foi para o Brasil jovem, fugindo da guerra. Trabalhou na cooperativa de Cotia, com um monte de japoneses lá, aprendeu português. E porque o pai dele era médico e ele era muito obstinado, ele aprendeu português, estudou, fez cursinho e estudou o suficiente para passar numa Federal de Medicina. Ele se formou na Federal de Medicina em Goiânia. Tendo entrado na faculdade com 28 anos, ele ainda teve tempo de fundar um hospital e uma clínica. O Hospital Taboão da Serra, que hoje chama-se Hospital Family, ali perto do centro, aliás, no centro de Taboão, e a Clínica Estoril, no ABC, foram fundadas por ele e durante bastante tempo ele foi sócio lá, das duas clínicas. A gente teve uma fase muito difícil na nossa vida quando ele quebrou, e como a situação assim em casa já estava muito difícil, insustentável por outros motivos também, eu pedi para ele uma emancipação aos 16 anos e fui para o Japão. E aí eu posso pular uma série de coisas aqui, porque o que interessa é que eu quero muito que você coloque muito que você consiga se colocar no meu lugar no final de 96. Olha como eu sou tiozinho já. 16 anos eu tinha no final de 96, e o que era a internet no ano de 97? Você era nascido nessa época? Porque tem muito jovenzinho no meu canal. Jovens gafanhotos e gafanhotos no meu canal. Onde você estava em 97 e como era a sua vida naquela época? Nós não tínhamos smartphones, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook, o Orkut não existia, a nossa internet ela era muito reduzida a sites, por exemplo, como o UOL, o American Online, e não era todo mundo que podia ter acesso. 97 era um ano em que as pessoas ainda acessavam a internet depois da meia-noite, e se fosse para usar qualquer messenger da época,
Não daria, porque meio-dia eu estava almoçando no Japão, a gente não tinha esse contato, essa proximidade. Em 97 não existia Google, não existia Kindle, não existia uma série de coisas. A gente não tinha YouTube para se sentir próximo um do outro, a gente não tinha Discord para jogar em guild. Jogos online eram raríssimos naquela época. Por que eu estou contando todo esse panorama e esse cenário? Eu cheguei no Japão, tendo estudado um pouco de japonês no Brasil, e quando eu cheguei lá, as poucas palavras que eu havia aprendido, elas não eram usadas. Olha que situação. As poucas palavras que eu sabia falar, ninguém falava. E eu tive que aprender o idioma completamente do zero. E qual era o trabalho que me esperava em 96, 97, numa época em que o Japão ele vivia o final ali da sua maravilhosa década de 80 e 90, com pleno emprego, com uma indústria acelerada. O que é que tinha para mim que não falava o idioma naquela época? Operador de máquina. Então veja como foi a minha introdução ao mercado de trabalho. A minha rotina era operar a máquina cerca de 8, 10 horas por dia. Não tinha smartphone para mexer na internet nos meus intervalos de trabalho. Eu tinha que tentar conversar com as pessoas que estavam ao meu redor. Tinha poucos brasileiros na vizinhança. Eu tinha pouco em comum com os brasileiros que haviam lá. Eu tentava conversar com os japoneses e eu não conseguia. E quando eu conseguia, era de maneira muito superficial com o japonês que eu tinha. Então eu falava sobre o tempo, eu falava sobre a comida, eu falava sobre coisas extremamente superficiais, quando na verdade eu tinha muita sede de conhecimento. Na época eu não tinha acesso à informação. Sem informação, eu não conseguia construir o meu conhecimento. Na década de 90, o conhecimento ele estava nas livrarias e nas bibliotecas públicas, e no Japão eu não tinha eu sequer conseguia acesso assim a livros em inglês. Tamanho era o meu isolamento na época. Então eu chegava no final do dia sedento por ter contato com alguém, para aprender alguma coisa com essa pessoa, e sedento por livros e por contatos, e eu não tinha isso. O trabalho ele me isolava, e eu tinha uma sensação de que o tempo estava passando dentro daquela fábrica onde eu trabalhava, sem que eu estivesse aprendendo algo que formaria a minha base de conhecimento, e para que eu me tornasse alguém a partir dali, porque até então eu era só um jovem curioso. Imagina como que é a vida de uma pessoa que trabalha o tempo inteiro somente com máquinas, e como está o estado emocional dessa pessoa numa sexta-feira à noite. Então, sim, eu já fui uma pessoa desesperada pelo happy hour, porque quando eu chegava na sexta-feira eu precisava de convívio humano e eu precisava conversar com pessoas, e eu passei a valorizar extremamente esses momentos de contato, de troca com pessoas que realmente tinham alguma coisa a me ensinar. Olha que engraçado, né? Se por um lado hoje a gente está saturado por excesso de informação, por excesso de dados, na época isso para mim era extremamente raro, e eu era muito sedento por isso. O tempo foi passando e depois depois de aprender o idioma, comecei a trabalhar como intérprete. Depois eu fui pegando uns cargozinhos de liderança por falar os dois idiomas. Então vamos coordenar linha de montagem, linha de produção, e depois vamos trabalhar com recrutamento, seleção, treinamento de pessoas. Imagina um trabalho em que eu tenho que bater na porta de uma empresa e falar: eu tenho mão de obra, te alugo mão de obra qualificada, treino, coloco as pessoas para trabalharem aqui. Imagina o nível de demanda que eu recebia dessas empresas japonesas, e às vezes a gente vendia e não tinha o produto para entregar. Aí a gente tinha que sair na rua, tem 10 vagas, 20 vagas para preencher, e 100 pessoas para isso. E com o mercado cada vez mais se apertando, eu tive uma fase muito difícil da minha vida, em que eu tinha que contratar pessoas para trabalhar em lugares que eu sabia que seriam ruins e que não remunerariam tão bem quanto poderiam. Então, olha que situação difícil, né? Eu tenho que buscar pessoas e convencê-las a trabalhar num lugar que, na verdade, não é bom para elas. E por bastante tempo, relativamente bastante tempo, eu me submeti a essa atividade. Qual foi o aprendizado dessa época? O aprendizado determinados trabalhos que você consegue, eles se desumanizam.
Porque naquele primeiro que eu citei eu era meramente uma máquina, e no segundo que eu citei eu era desumanizado porque as pessoas não olhavam para mim e enxergavam o Fausto, alguém legal com quem eles podiam conversar, com quem eles poderiam ser eles mesmos, com quem eles poderiam trocar experiências. Não, eles viam um cara que era o recrutador desgraçado, que fazia promessas que eram difíceis de serem cumpridas, que dizia que o trabalho era de uma determinada forma, quando na verdade ele não era bem assim, e as pessoas elas reclamavam de coisas e elas me pediam coisas que eu não podia solucionar, não podia resolver para elas. Então, durante muito tempo, eu não fui visto como uma pessoa, e sim, eu fui visto como representante de uma empresa odiada. Porque basta que você mude de empreiteira para empreiteira e você percebe que elas são basicamente uma reprodução do mesmo modelo, quando é o modelo que é insatisfatório. Mas isso eu estou falando não do Brasil, do Japão atual, eu estou falando assim da década de 2000 ali. Onde eu quero chegar com essa história? Eu tive, durante muito tempo, trabalhos que me aprisionavam, que não me permitiam ter contato humano, e eu precisava ficar muito tempo ali dedicado a esse trabalho, sem que eu pudesse usufruir das coisas que eu conquistava. Então, quando eu olho para mim a década de 2000, eu vejo um cara que tinha dinheiro para comprar o jogo que quisesse, mas não podia simplesmente jogar, eu não tinha tempo para isso. E eu dizia que eu jamais constituiria família, porque não fazia sentido, e de fato não faz mesmo, eu queria ter um filho num país onde eu precisava ficar 14 horas por dia à disposição da empresa, chegando exausto em casa, preocupado, eu não veria o meu filho crescer. E se esse filho ele fosse com uma japonesa ainda, eu teria talvez filhos e netos, tendo a certeza absoluta de que eu jamais poderia levá-los de volta ao Brasil, porque sendo eles filhos de japonesa, por exemplo, eles jamais se adaptariam ao Brasil sem ter tido desde muito cedo uma educação preparada para sobreviver aqui nesse país. Então, quando a gente chega numa situação dessa, tem uma expressão em japonês para isso que é kara mawari. Kara é vazio e mawari é giro. É um giro vazio, né? Kurikai, é uma coisa que se repete. E eu vivia dizendo isso. Eu tenho a sensação de que eu moro num lugar em que todo dia é uma repetição dele mesmo, porque eu aprendo muito pouco, eu tenho poucos contatos com outras pessoas, e até quando eu tentei um trabalho que me desse mais contato com outras pessoas, o contato me desumanizava. Então as pessoas olhavam para mim com ódio, as pessoas olhavam para mim com raiva, com ressentimento, por eu representar uma empresa que não estava sendo bacana com elas. E eu sendo uma mera peça no mecanismo dessa empresa, eu não podia dizer para elas e gritar para elas que na verdade eu não era isso, eu era uma pessoa que tinha sentimentos e que tinha intenções, que podia ser de fato amigo. O trabalho ele me impedia de ser uma pessoa legal. E é engraçado porque quando eu lembro dessa época, eu vejo o quanto é uma falácia, o quanto é uma mentira, que todas as pessoas, se elas se esforçarem, elas podem encontrar um trabalho que de fato elas amam, e aí elas não vão ter a sensação de que trabalham, porque o trabalho vai ser prazeroso quando elas se encontrarem. Eu acho isso uma mentira muito grande, porque o trabalho é dividido no mundo de forma que determinadas atividades elas têm que ser feitas e elas não são boas para ninguém. Alguém vai ter que limpar a fossa, alguém vai ter que recolher o lixo, alguém vai ter que lavar defunto, alguém vai ter que fazer esses trabalhos. Não dá pra gente viver numa sociedade onde o trabalho seja absolutamente prazeroso para todos. Que pena que alguns trabalhos muito ruins eles não são remunerados de acordo. Mas aí eu comecei a perceber que o meu conceito de sucesso ele estava bem errado, porque quando eu era muito jovem, o meu conceito de sucesso era um dia eu chegarei num ponto, um dia eu chegarei num cargo em que eu serei tão respeitado, aliás, onde eu subirei tantos cargos que eu terei muitas pessoas abaixo de mim. Quando eu era jovem, muito jovem, o sucesso para mim era poder, era autoridade. E aí, muito cedo eu percebi que a autoridade, ela te isola. Se você é um chefe e esse chefe precisa, e o chefe que você precisa ser carrasco na estrutura onde você está, e você precisa ser uma pessoa que demanda, que cobra, que não recompensa, que não reconhece, você será uma pessoa solitária, isolada numa estrutura onde você meramente não vai poder contar com ninguém, porque todas as pessoas estão lá porque precisam e na verdade todas elas te odeiam. Não é um bom lugar para você passar mal, para você infartar e para você depender dos outros para sobreviver. Não é um lugar. E às vezes esse trabalho é o que te sobra. E você tem que ter um trabalho desse, e aí você tem que usar o pouco tempo que te resta, as poucas horas que te restam do dia, para conseguir conhecer pessoas e construir com elas uma amizade,
que te tire dessa prisão em que o trabalho te joga. Tá conseguindo acompanhar aqui esse desenho que eu estou fazendo? Porque por mais que eu mudasse de empresas no Japão, todas as posições e todas as galgadas de degraus para chegar onde eu achava que eu tinha que estar, para que eu fosse minimamente bem sucedido e respeitado, elas implicavam nessa situação de escravidão, onde eu era obrigado a fazer coisas e eu era obrigado a ser percebido como uma pessoa ruim, severa, calculista, fria, desumana e, portanto, acabava sempre desumanizado. Sem contar que eu tinha essa nítida impressão de que não importa quanto tempo eu passasse, eu poderia viver o tempo que fosse no Japão e eu jamais me sentiria japonês. Então, eu comecei a ver que sucesso, na verdade, era encontrar um tempo para que eu pudesse ter contato com as pessoas, mas não bastaria um contato com pessoas como John Tantosha, por exemplo. Um recrutador que fala que entrevista 20, 30, 40 pessoas por dia e que tem contato com 200 funcionários por dia. O contato humano que eu quero não é esse. Não é partindo dessas posições que me isolam. Um trabalho de sucesso seria alguma coisa em que eu pudesse fazer alguma coisa pelo outro e pudesse me dedicar ao outro e que meu trabalho tivesse propósito para que eu conseguisse, ao fazer pelo outro, colher os frutos disso, que seria confiança, amizade, que seria conhecimento, porque a vida ela vem para ser compartilhada, essa vida, o tempo que nós temos aqui, ele vem para ser dividido, porque só quando a gente agrega a vida do outro é que a nossa própria existência ela tem sentido e tem propósito. E no Japão, vocês que jogam vão entender o que eu estou falando, não importa o quanto eu galgasse degraus, eu sempre me sentia no final do dia um NPC. É uma pessoa que todos vinham, conversavam que tinham que conversar comigo, escutavam a resposta que elas precisavam, e o meu contato era desumanizado e acabava ali. Eu vou pular a parte do meu retorno ao Brasil e eu vou pular a parte de como as coisas me conduziram para cá. Porque vocês já sabem, vocês que são meus alunos já sabem, e no canal também eu conto como foi o meu retorno ao Brasil. Muito engraçado, assim, eu consegui. A Vanessa, minha amiga, me apresentou o Renato, o Carol, eles começaram a adorar o curso, porque assim, eu comecei a dar aula de inglês para ver o que eu ia fazer durante o tempo em que eu estava decidindo o que eu ia estudar e onde eu trabalharia. Eu cheguei com quase 30 anos no Brasil e eu precisava começar do zero, eu não tinha raízes, eu precisava construir alguma coisa, eu tinha responsabilidade sobre a minha irmã e eu precisava definir carreira. Comecei a dar aula de inglês temporariamente para ver que carreira eu seguiria, que caminho eu seguiria, onde é que eu encontraria emprego. E de repente o negócio começou a dar muito certo. E sobre isso a gente não vai falar porque vocês já sabem, mas assim, 2 alunos viraram 4, 8, 16 e a coisa foi crescendo muito e de repente eu não tinha horário. De repente eu chegava às 7 da manhã na seguradora onde eu tinha os meus alunos e saía de lá 9 da noite. E as coisas aconteceram tão rapidamente que eu comecei a me sentir mal. Eu falei, cara, será que eu sou tão impostor? Será que eu sou tão bom em enganar as pessoas que eu enganei todo mundo e ninguém percebeu nada até agora? Porque a impressão que eu tinha a impressão que eu tinha me tornado um artigo de luxo ali, que tinha feito nome e que, portanto, todos queriam ter aula comigo. É por isso que Leandro, Isabela, me perdoa, Isa, e Luciana foram tão importantes para mim na minha chegada, porque elas não estavam nesse meio, foram alunos que chegaram para mim por outros caminhos, e com eles a aula era maravilhosa e fluía, e eu falava, não, tem alguma coisa aqui, as coisas estão dando certo, e não é porque eu consegui enganar todo mundo, porque todo mundo teve uma impressão errada minha, e eu não sabia exatamente por que essas aulas estavam funcionando tão bem. Nessa época eu falei, eu não posso, simplesmente não posso fazer economia como eu queria fazer, eu tenho que fazer letras, porque eu tenho que me especializar nisso, porque está dando muito certo. Me inscrevi para o vestibular de letras, não sei se vocês sabem disso, passei para a segunda fase na época, só que é engraçado, né? Eu morava do lado da USP, e eu não sei se vocês têm noção disso, mas as universidades elas são públicas, elas são abertas para todos. Você não vai receber um diploma se você for todos os dias na faculdade de medicina lá. Você não vai receber um diploma. Mas você pode assistir todas as aulas. E tudo que é dito. Eu comecei a comparecer a algumas aulas da FEFELESH
E embora o conhecimento ali me encantasse, linguística, literatura, liturgia, eu falava, não é isso que os meus alunos precisam. Não é isso que está dando certo. O que está dando certo é outra coisa e eu tenho que estudar essas outras coisas. E o que estava dando certo, que eu viria ler anos depois Paulo Freire e falar, cara, eu descobri isso empiricamente, assim, por experiência eu acabei chegando às mesmas conclusões que ele e aplicando uma metodologia. Você pode demonizar Paulo Freire por acreditar em tudo que é dito sobre ele e pode achar que ele é um comunista, mas assim, a metodologia do cara é brilhante. E não que eu seja brilhante igual, mas assim, jamais vou chegar perto do que o cara foi. Mas muita coisa que era espinha dorsal ali, do que ele desenvolveu, eu descobri meio que fazendo. Porque eu tive 10 anos no Japão. E durante os 6 primeiros anos em que eu morei no Japão, eu fui muito sedento por um curso. Eu quis muito fazer um curso de japonês. E eu procurava escolas e eu saía frustrado de todas elas. Porque eu tinha vontade de dizer coisas para os meus chefes, eu tinha vontade de dizer coisas para os meus vizinhos, eu tinha vontade de dizer coisas para as pessoas da prefeitura da minha cidade. E aí eu entrava numa escola e aí quando eu recebia a lição para fazer, era... Kodomo wa ringo o tabemasu. A criança come uma maçã. E eu preciso falar que o cachorro corre pelos campos. E eu falava, não é isso. Eu preciso de uma coisa que tenha mais a ver com a minha vida. Eu preciso de orientação e de vocabulário para interagir no meio onde eu estou. Não, mas aí você vai chegar. Mas primeiro eu tenho que passar por isso daqui, ó. e aí... Sakana wa kawa ni oyogimasu. O peixe, ele nada no rio. E o meu desespero era muito grande em relação a isso. E o que eu estava percebendo na FEFELESH, e o que eu estava percebendo que os meus alunos me apresentavam dos cursos que eles faziam, é que onde quer que eles tentassem estudar, eles tinham que passar mais ou menos por esse mesmo caminho. O que eu fiz? Eu fui para os meus alunos de inglês, o professor que eu gostaria de ter tido quando eu estava desesperado ali tentando aprender japonês. As coisas deram muito certo, as coisas cresceram muito. E como foi que eu parei aqui fazendo isso que eu estou fazendo? Houve uma diáspora, né, da seguradora onde eu comecei a minha carreira. Diáspora, eu estou usando a palavra aqui indevida. Tanta gente saiu dessa seguradora no ano de 2015 que não fazia mais sentido eu chegar às 7 da manhã e sair 9 da noite daquela empresa, porque estava cada um num canto do país. As pessoas elas foram sendo contratadas, remanejadas, redirecionadas a outros escritórios. E em 2015 eu comecei a viver aquilo que me prepararia para a pandemia de 2020. Em 2015 eu mudei todas as minhas aulas para online. Tive que lidar com receio, com ceticismo de um monte de gente que achava que isso jamais daria certo, que achava que aulas online jamais dariam certo, e a gente começou a fazer e começou a dar certo. Então pessoas que achavam que jamais conseguiriam aprender dessa forma começaram a aprender, de forma que pelo menos no modelo de trabalho o ano de 2020 não me surpreendeu. Aliás, eu mudei para o Nordeste no começo do ano, justamente porque já fazia 5 anos que eu estava trabalhando dentro de casa, e eu já estava com uma nova geração de alunos, e eu tenho até hoje alunos queridíssimos, amigos próximos que eu nunca encontrei pessoalmente. Gabriela, Fábio, tantos outros, Bia, são pessoas que até hoje eu não vi, e que agora vai demorar mais um pouco, primeiro porque a gente não pode, segundo porque eu estou meio longe. Agora que eu compus o cenário, vamos ver como que é o meu trabalho hoje em dia. Eu tenho uma lista aqui e eu não preciso nem olhar para ela. Depois eu estou pensando até em fazer um vídeo do aluno secreto, em que eu vou falar de cada um de vocês, o que eu sinto e a importância que cada um de vocês tem sem dizer o nome, para vocês ficarem aí falando, isso daí sou eu. Mas veja, eu tenho o meu horário com vocês ao longo da semana, em que a gente tem que tratar sobre inglês, claro, mas para praticar inglês a gente precisa conversar. E por conversar com regularidade durante bastante tempo, sem que a gente tenha conflitos de interesse, sem que a gente esteja numa estrutura hierárquica dentro de uma empresa onde existem conflitos de interesse, como eu entro na aula para servi-los, porque naquele momento, naquele horário, tudo que eu falar vai ter que ser para construir o conhecimento de vocês e não o meu.
Como a gente tem a mesma missão e a gente é muito cúmplice nessa missão, a gente pode ser transparente. E quantos desabafos, quantas histórias eu não escutei ao longo desses anos de carreira, e principalmente nesse ano de 2020, quantas histórias e que confiança vocês tiveram em mim para tratar sobre assuntos tão delicados e tão íntimos, e ao mesmo tempo o quanto a gente pode debater sobre assuntos mais amplos, o quanto a gente pode falar sobre a realidade que nos cerca e aquilo que estava acontecendo com o nosso país nesse ano que foi tão difícil para a gente. Esse modelo de trabalho, diferente daquilo que eu tive no Japão, ele me aproxima de vocês. Eu tenho um trabalho que não desumaniza, muito pelo contrário, ele humaniza. Vocês sabem quem eu sou, eu sei quem vocês são, e pelo tempo que a gente passa junto, o que a gente faz? A cada aula, a cada dia, a gente solidifica uma amizade. E essa amizade, ela dura, ela persiste, ela vai além das aulas. Então hoje eu tenho mais alunos formados do que alunos estudando. Eu tenho mais ex-alunos do que alunos. Por quê? Porque uma grande parte deles já alcançou os objetivos e já tem agora outras prioridades. Então eu tenho alunos que vão e voltam, e que antes de um evento pontual, ou em determinadas fases do trabalho em que eles têm uma demanda maior de língua inglesa, eles aparecem, e quando eles aparecem, o que a gente precisa fazer? Conversar, para que eles treinem, para que eles fiquem em forma com aquilo. E essa conversa ela é extremamente prazerosa, e ela é extremamente aproximadora. Pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o que eu penso sobre amizade, e é engraçado como a grande parte das minhas amizades hoje, elas são os meus melhores amigos hoje, eles são os meus alunos, de tanto que a gente conversa, de tanta experiência que a gente troca. O trabalho de passar para vocês em inglês é muito pequeno comparado com aquilo que eu absorvo de volta. Então olhem para vocês esse ano, a visão que vocês me deram dentro de Big Force, de consultorias, de advisory, de consulting, de saúde, por exemplo. Eu tenho perspectiva de dentro de farmacêuticas, eu tenho perspectiva de dentro de escritórios de advocacia. Eu tenho perspectivas de pessoas que estão dentro de mineradoras, que estão extraindo cobre da terra e vendendo. E eu consigo assim, filtrar muito do mito, das notícias, do que acontece de verdade no país, porque eu tenho vocês para me dizer como o mundo é de verdade, da perspectiva que vocês estão tendo de dentro das empresas onde vocês estão. Em que outro contexto de trabalho eu teria acesso de forma tão transparente a realidade que vocês veem? Com quem mais vocês compartilham essas histórias de vida de maneira tão despreocupada em relação ao que é que eu vou fazer com essas informações ao longo do tempo? Então, o meu trabalho, ele me dá oportunidades únicas, e são coisas, e são inúmeras coisas que eu posso listar. O quanto eu aprendo com vocês a partir da perspectiva de vocês. Eu posso trazer o mesmo texto, eu posso vir com o mesmo texto e tentar ler com todos vocês. É claro que eu não faço isso porque eu tento direcionar a cada aluno textos que sejam mais de interesse deles. E o texto, na verdade, é só um trampolim para o nosso bate-papo. Terminar o texto nunca é o nosso objetivo ali, a conversa é. Mas se eu fizer todos vocês lerem o mesmo texto, eu vou ter 19, 21 conversas completamente diferentes a respeito dele, porque cada um de vocês vai dar a sua perspectiva, e aí eu vou vendo que a minha narrativa e a minha perspectiva ela é muito pouco perto da diversidade que existe no mundo. Não é que existam diferentes verdades, existem diferentes olhares sobre a mesma coisa, e vocês me enriquecem muito, porque aí eu consigo compor a minha imagem a partir de diferentes prismas. E a cada história eu passo, e a cada perspectiva eu passo a admirar vocês cada vez mais, e isso para mim é uma coisa que não tem preço. Logo, eu aprendo muito mais do que eu ensino, eu absorvo e eu retenho para mim muito mais do que o pouco que eu tenho para oferecer, que é só o idioma que calha de vocês não saberem neste momento, e em breve saberão. E em troca disso que eu ganho, além de toda essa oportunidade de convívio, além de toda amizade, além de todo o privilégio de conhecê-los bem, porque na grande maioria das nossas interações sociais a gente não pode sequer sermos nós mesmos. Além de tudo isso, eu ainda faço isso de dentro do conforto do meu lar.
Ainda me sobra tempo para leitura, para absorção de conteúdo, para os hobbies que eu gosto. Na aula de muitos de vocês eu estou com isso daqui, que vocês podem não entender nada do que está acontecendo, mas essas medalhinhas aqui, elas têm um valor simbólico muito satisfatório para mim, porque no meu começo de carreira, nessas experiências de trabalho que eu contei para vocês, eu finalmente tinha acesso a jogos caros, como esse daqui, por exemplo, mas eu não tinha o tempo de usufruto disso, eu não podia. Eu jamais conseguiria chegar num nível desse, porque eu não tinha tempo para isso. E hoje eu tenho. E agora, nesse ano principalmente, eu tenho um privilégio ainda maior. Lembra que eu falei para vocês que eu jamais pensava em ter família, porque trabalhando do jeito que eu trabalhava, eu jamais poderia ser uma pessoa presente? Pois é, eu tô em casa, eu tô com a Lana dormindo na cama aqui atrás de mim, com a mãe dela ao meu lado, e eu tô acompanhando todas as fases do crescimento desse menino. E tô presente e usufruindo, participando, e dando referências para a Lana de segurança que eu não tive. Eu não quero entrar nesse mérito de paternidade, legitimidade da paternidade, eu não quero falar sobre isso. Mas eu tinha a idade desse bebê quando minha mãe faleceu. E eu sei, assim, na pele, o quanto faz falta a imagem paterna, imagem materna, a presença dos dois, e o quanto isso é importante ao longo da vida, e eu me sinto muito privilegiado por não só poder proporcionar isso para bebê, mas também usufruir dessa parte, porque eu acho que adianta muito pouco a gente se sacrificar muito num trabalho que não é prazeroso, para conseguir dar o melhor que eles merecem e não poder usufruir da companhia, não estar por perto e não construir lembranças. Essas lembranças, afinal, esse convívio ao final é o que vai possibilitar a criação de laços fortes que vão dar significado a uma relação de pai e filha, por exemplo, de marido e esposa. Tudo isso requer tempo. E esse modelo de trabalho, esse modelo de vida que eu tenho hoje me permite tudo isso. Então eu termino 2020, que foi um ano desgraçado para todo mundo, com todo medo, com toda preocupação, com toda incerteza, com toda insegurança que a gente passou. Eu termino me sentindo uma pessoa absurdamente privilegiada, porque eu tenho o meu pilar profissional bem resolvido, eu tenho o meu pilar financeiro bem resolvido, familiar bem resolvido, e até o meu entretenimento bem resolvido. Embora eu tenha gastado bilhões agora e tenha saído sem absolutamente nada, o pessoal que joga vai entender a dor e o sofrimento do tamanho dessa lista aqui. Ainda assim, a minha vida me permite tentar esse tipo de coisa e usufruir, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E nada disso seria possível, assim, a minha mudança, a minha estadia aqui, o sustento dessa família, o cuidado com a minha irmã, o entretenimento, todos os livros que eu posso comprar e ler, todo o conteúdo que eu posso me interessar e simplesmente consumir, tudo isso é resultado de cada aula contratada e de toda a confiança depositada, e de toda essa relação forte que a gente construiu ao longo de todo esse tempo. Que olha que não demora. A Andrea começou a fazer aula no mês passado e a gente já tem uma ligação muito forte, e olha que ela recém começou. E em menos de um mês a gente já tem uma confiança muito grande, e nasce aqui uma dessas amizades que eu sei que são dessas que vão durar para sempre. Eu não consigo imaginar a minha vida, por exemplo, sem a presença, a participação e sem as conversas que eu tenho com o Leandro. E eu estou sendo injusto porque eu tenho que falar o nome de todo mundo, porque todos vocês são muito importantes de diferentes formas. Eu espero que abrir assim, a minha vida para que vocês enxerguem de forma transparente tudo que eu passei para chegar até aqui, tenha feito vocês perceberem que o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo aqui, não é um mero obrigado clichê, porque é Natal e está na hora de fazer isso. Mas eu quero que cada um de vocês se sinta muito abraçado e que cada um de vocês saibam o quanto vocês são importantes para mim, e o quanto eu quero que vocês atinjam logo os objetivos de vocês em relação ao idioma, mas que mais do que isso, eu quero que essa relação que a gente tem, ela perdure.
Eu tenho, eu tenho alunos formados há muito tempo. Alexandre, Ailton, por exemplo, são pessoas que ainda aparecem e me trazem outros alunos e me trazem outras experiências, e não existe nada mais prazeroso do que chamar o Siquieri para conversar, e ele atender com prontidão. Eu dizer, cara, eu quero conversar com você e saber como que está a sua vida, saber como que está sendo ser pai, porque ele também adotou o Fernando, né? Ele adotou o Fernando. E quando eu digo para vocês, eu tô com saudade, eu quero conversar, e vocês me respondem com essa prontidão, como ele respondeu hoje, isso esquenta muito o meu coração, porque eu sei que o que eu tô fazendo com vocês é um trabalho, mas que é um trabalho que me permite abrir portas para construir vínculos que são muito mais do que isso. E eu acho que esse vídeo já foi tão legal até aqui que ele não precisa ter um encerramento todo pomposo, né? Era isso aí mesmo. Então eu espero que vocês tenham paz, saúde nesse final de ano e que o ano que vem, 2001, seja muito melhor do que esse. Que o planeta comece a se curar e que a gente comece a se curar, que a gente comece a ter mais discernimento e que como sociedade a gente consiga enxergar melhor a realidade, e que a gente passe por tudo isso com segurança e com saúde. Esses são os meus votos. E mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço.